O currículo estava sujo, mas a última frase o fez tremer. Ele olhou a assinatura e perguntou: "Você é filha da Aline?" Quando ela saiu, ele gritou: "Espere! Eu conheço esse nome." A última linha dizia: "Filha de quem um dia você prometeu amar." O relógio digital marcava 6h15 da manhã, quando o alarme tocou no pequeno apartamento na zona leste de São Paulo. Vitória Santana acordou com o coração acelerado, mesmo antes do barulho irritante do despertador. Há dias não conseguia dormir direito, ansiosa pela entrevista que poderia mudar completamente sua vida. Aos 28 anos, formada em publicidade com especialização em design, Vitória acumulava trabalhos temporários e freelances que mal pagavam o aluguel do estúdio onde vivia, sozinha. Sentou-se na beirada da cama e contemplou o guarda-roupa onde havia pendurado na noite anterior o único terno feminino que possuía, uma peça azul marinho, comprada em promoção há 2 anos, quando ainda acreditava que logo estaria trabalhando em uma grande agência. O sonho que parecia cada vez mais distante agora tinha uma nova chance de se materializar. Uma entrevista na Mendonça Comunicação, uma das maiores empresas de marketing e publicidade do país. Levantou-se e seguiu para o pequeno banheiro. Enquanto a água morna caía sobre seus ombros, tentou afastar os pensamentos negativos que a atormentavam. "Você consegue, Vitória. Você merece essa oportunidade." Repetia para si mesma como um mantra, algo que a psicóloga do posto de saúde havia recomendado para combater a ansiedade que a acompanhava desde a adolescência. Do outro lado da cidade, na cobertura de um luxuoso edifício no bairro dos Jardins, Rafael Mendonça já estava de pé havia horas. Aos 38 anos, o empresário raramente dormia mais de 5 horas por noite. Não que não sentisse cansaço, sentia, e muito, mas os pensamentos nunca paravam, projetando novas ideias, analisando riscos, imaginando estratégias. A Mendonça Comunicação, que herdara do pai e expandira vertiginosamente nos últimos 10 anos, agora valia milhões e empregava mais de 200 funcionários. Rafael observou a cidade que despertava através das janelas que iam do chão ao teto. São Paulo se estendia como um tapete cinzento aos seus pés, pontilhada de luzes que resistiam ao amanhecer. Tomou um gole do café preparado por sua máquina italiana importada e pensou no dia que o aguardava. Reuniões, relatórios e, sim, as entrevistas para a nova vaga de direção criativa. Normalmente, Rafael não participaria desse processo. Tinha um departamento de RH competente para isso. Mas essa posição em particular era importante demais para ser delegada. A empresa precisava de sangue novo, de ideias frescas e autênticas que pudessem reconectar a Mendonça Comunicação com o público mais jovem. O mundo digital transformava o mercado publicitário a cada dia e Rafael sabia que precisava se adaptar ou seria engolido pela concorrência. Enquanto isso, Vitória terminava de se arrumar. Passara a noite revisando seu portfólio e currículo, imprimindo cada página com esmero em uma gráfica de qualidade. Não podia se dar ao luxo de parecer amadora. O tempo que passara trabalhando em pequenas agências do interior paulista após se formar na USP parecia agora insuficiente diante do desafio que enfrentaria. Mas havia algo em seu trabalho que a diferenciava: sua capacidade de enxergar a vulnerabilidade humana por trás das marcas, de conectar produtos a sentimentos genuínos. Pegou a pasta preta onde guardara cuidadosamente os documentos e saiu para pegar o metrô. Precisaria de quase 1 hora para atravessar a cidade. Na bolsa, além dos documentos, levava um caderninho vermelho gasto, seu diário de ideias, onde anotava pensamentos, rascunhava conceitos e escrevia frases que um dia poderiam se transformar em campanhas. Na última página desse caderno, havia escrito algo que nem ela mesma sabia explicar de onde viera. Uma frase que resumia sua filosofia de vida e de trabalho, uma confissão íntima que jamais mostraria a ninguém. Às 8h23, Vitória entrou em uma cafeteria próxima ao imponente edifício da Mendonça Comunicação. Ainda tinha tempo antes da entrevista marcada para as 9h30 e precisava organizar os pensamentos. Pediu um café com leite e sentou-se em uma mesa no canto.
tirou os documentos da pasta e começou a revisá-los uma última vez, certificando-se de que tudo estava perfeito. Foi quando notou um homem sentado sozinho em uma mesa próxima. Algo nele chamou sua atenção. Não era apenas o terno impecavelmente cortado, ou o relógio que certamente custava mais que todos os seus pertences juntos. Era o olhar. Um olhar perdido, distante, que parecia buscar algo além das paredes da cafeteria. Parecia tão solitário. Vitória não percebeu que o estava observando por tempo demais, até que ele levantou os olhos e a pegou no flagra. Constrangida, voltou rapidamente aos seus documentos, sentindo o rosto queimar. Ótimo, Vitória. Agora vai parecer que você é algum tipo de stalker, pensou. Tentando se recompor, decidiu dar mais uma olhada em seu portfólio antes de seguir para a entrevista. Estendeu a mão para pegar o café, mas em um movimento desastrado, o copo escorregou, derramando o líquido escuro diretamente sobre os papéis cuidadosamente organizados. Por um instante, Vitória ficou paralisada, observando a mancha marrom se espalhar sobre seu impecável currículo e as páginas do portfólio. Não, 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 murmurou, tentando salvar o que podia com os guardanapos disponíveis na mesa. Mas era tarde demais. O currículo, especialmente, estava completamente manchado, a tinta da impressora borrando sob o efeito do líquido. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, enquanto uma sensação de fracasso a invadia. Todo o planejamento, todo o cuidado, arruinados em um segundo de distração. Precisa de ajuda? A voz grave a surpreendeu. O homem que estivera observando momentos antes, agora estava de pé ao lado de sua mesa, oferecendo mais guardanapos. Vitória os aceitou tentando esconder o embaraço. Obrigada, mas acho que não tem mais jeito, respondeu a voz trêmula, denunciando seu desespero. Entrevista de emprego? Perguntou ele, notando os documentos encharcados. Sim, em meia hora, na Mendonça Comunicação. Um leve sorriso surgiu nos lábios do homem. Entendo. Bem, se me permite um conselho. Às vezes os acidentes abrem portas para novas possibilidades. Talvez esse café seja apenas o início de uma história interessante para contar ao entrevistador. Vitória o encarou, incerta se devia agradecer pelo otimismo ou se irritar com a aparente banalização de sua tragédia pessoal. Antes que pudesse responder, o homem olhou para o relógio, fez um breve aceno de cabeça e saiu da cafeteria. Olhando para os documentos arruinados, Vitória sentiu o pânico crescer. Tinha cópias digitais, claro, mas não havia tempo nem local para reimprimi-las. Teria que comparecer à entrevista com aqueles papéis manchados ou desistir de vez. A segunda opção parecia tentadora, uma rendição ao universo que parecia conspirar contra ela. Mas algo nas palavras daquele estranho ecoou em sua mente. Novas possibilidades. Respirou fundo. O cheiro do café impregnava o ar e suas mãos. Olhou para o caderninho vermelho, que milagrosamente escapara ileso, protegido por sua posição na bolsa. Talvez houvesse uma terceira opção, uma que exigiria coragem, autenticidade e a disposição de mostrar-se vulnerável. Com as mãos, ainda trêmulas, mas com uma determinação renovada, Vitória guardou os documentos manchados na pasta. Abriu o caderninho na última página, onde estava aquela frase, seu segredo, sua verdade mais íntima. Arrancou a página cuidadosamente e a colocou sobre o currículo manchado. Era um risco, claro, mas quem sabe aquele não seria o diferencial. O que precisava? Saiu da cafeteria sentindo o coração bater acelerado no peito. 15 minutos depois, estava no saguão imponente do edifício da Mendonça Comunicação, anunciando sua chegada para a entrevista que, sem que soubesse ainda, mudaria sua vida para sempre. O 15º andar da Mendonça Comunicação era um ambiente imponente. Paredes de vidro separavam salas de reunião modernas, funcionários bem vestidos transitavam apressados pelos corredores e grandes painéis exibiam as campanhas premiadas da agência. Vitória sentia-se deslocada enquanto aguardava na área de recepção, apertando nervosamente a pasta,
com os documentos manchados de café. Senhorita Santana, uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos perfeitamente alinhados em um coque e óculos de armação vermelha, aproximou-se. Sou Cláudia Rodrigues, gerente de recursos humanos. Por favor, me acompanhe. Vitória levantou-se, ajeitando o terno azul marinho que, de repente, parecia inadequado para o ambiente sofisticado. Seguiu Cláudia por um corredor amplo, observando as fotografias nas paredes, registros de campanhas icônicas que estudara na faculdade. Chegaram a uma sala de reuniões onde 3 pessoas já aguardavam. 2 homens e uma mulher, todos com expressões sérias e pastas abertas à frente. Esta é Vitória Santana, candidata à posição de diretora criativa júnior. Vitória, estes são Marcelo Duarte, diretor de marketing, Fernanda Gomes, diretora de criação e... Cláudia fez uma pausa, lançando um olhar respeitoso ao terceiro homem, que até então mantinha os olhos fixos em alguns documentos. Quando ele levantou o rosto, Vitória sentiu o estômago afundar. Era o homem da cafeteria, o mesmo que a vira derramando café nos documentos. Rafael Mendonça, presidente da empresa, completou Cláudia. O impacto do reconhecimento deve ter sido evidente em seu rosto, pois Rafael abriu um leve sorriso, quase imperceptível antes de estender a mão. Senhorita Santana, bem-vinda à Mendonça Comunicação. Vitória apertou a mão dele mecanicamente, tentando processar a informação. O homem que testemunhara seu momento de desastre era o próprio dono da empresa. Sentiu o rosto queimar de vergonha. Por favor, sente-se, indicou Fernanda, a diretora, de criação, uma mulher de meia idade com um estilo contemporâneo e olhar analítico. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Vitória obedeceu, colocando a pasta à sua frente. A entrevista começou de maneira tradicional. Perguntas sobre experiência profissional, formação acadêmica, casos de sucesso. Apesar do nervosismo inicial, Vitória foi ganhando confiança à medida que falava sobre os projetos que desenvolvera, por menores que fossem em comparação ao portfólio da Mendonça. Sua experiência é interessante, mas limitada para o cargo, comentou Marcelo, ajustando os óculos de grau. Precisamos de alguém que já tenha gerenciado equipes maiores, campanhas de grande porte. Entendo, respondeu Vitória, sentindo o coração apertar. Mas acredito que às vezes a perspectiva fresca, o olhar de quem ainda não foi moldado pelos padrões estabelecidos pode trazer inovação. Rafael, que até então observava mais do que falava, inclinou-se ligeiramente. Podemos ver seu portfólio, senhorita Santana? Era o momento que Vitória temia. Respirou fundo. Antes de mostrar meu portfólio, preciso explicar algo. Abriu a pasta, revelando os documentos manchados. Hoje de manhã tive um pequeno acidente. Derramei café sobre meus documentos. Fez uma pausa, sentindo os olhares fixos sobre ela. Poderia ter inventado uma desculpa ou simplesmente desistido da entrevista, mas decidi vir assim mesmo, porque acredito que a verdadeira criatividade não está na perfeição, mas na autenticidade. Silêncio pesado tomou conta da sala. Marcelo franziu o senho, claramente desaprovando. Fernanda parecia intrigada. Rafael, porém, mantinha uma expressão neutra, impossível de decifrar. Interessante abordagem, comentou Fernanda finalmente, mas ainda precisamos avaliar seu trabalho. Vitória passou as páginas manchadas do portfólio, explicando cada projeto, cada conceito. Apesar das manchas, a qualidade de seu trabalho era visível. Falou com paixão sobre suas ideias, sobre como acreditava que a publicidade deveria tocar o coração das pessoas, criar conexões genuínas. À medida que falava, notou que Rafael a observava com crescente interesse. Quando terminou a apresentação, Cláudia pediu o currículo. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Vitória entregou o documento manchado junto com a folha arrancada de seu caderninho vermelho. Esta é a última página do meu caderno de ideias. Decidi incluí-la porque resume minha filosofia de trabalho e de vida. É algo pessoal, mas acredito que a publicidade que não toca o pessoal não toca ninguém.
Cláudia passou os documentos para Rafael, que os examinou com atenção. Quando chegou à folha do caderninho, seus olhos detiveram-se na última linha. Algo em sua expressão mudou. Uma sombra de emoção passou por seu rosto tão rápida que quase ninguém percebeu. Quase. No fim, somos todos histórias inacabadas, buscando alguém que queira ler nossos capítulos mais vulneráveis sem julgamento. Leu Rafael em voz baixa, as palavras ressoando na sala silenciosa. Vitória confirmou com um movimento de cabeça. Aquela frase surgira em uma noite de solidão, quando questionava se algum dia encontraria um espaço profissional e pessoal onde pudesse ser verdadeiramente ela mesma. Rafael pigarreou, ajeitando-se na cadeira, mas não antes que Vitória notasse um brilho incomum em seus olhos. Seria possível que... Bem, senhorita Santana, interveio Marcelo, quebrando o momento. Agradecemos sua candidatura, mas como mencionei, buscamos alguém com experiência mais robusta. Na verdade, Rafael falou pela primeira vez em muitos minutos. Gostaria de ver mais do trabalho da senhorita Santana. Especificamente, quero saber como ela abordaria a campanha que estamos desenvolvendo para o Instituto Recomeço. Vitória piscou, surpresa. O Instituto Recomeço era uma renomada organização que trabalhava com reabilitação e reinserção social. Rafael, protestou Marcelo, já temos 3 candidatos mais qualificados. E agora temos 4, respondeu Rafael com firmeza. Voltou-se para Vitória. Temos um evento beneficente na próxima semana para o lançamento da campanha. Gostaria que você apresentasse uma proposta, algo conceitual, uma direção criativa. Pode ser apenas uma ideia, não precisamos de peças finalizadas. Sim, claro, respondeu Vitória, tentando conter a excitação em sua voz. Seria uma honra. Cláudia lhe enviará o briefing com todos os detalhes, completou Rafael, levantando-se. A entrevista está encerrada. Obrigado a todos. Enquanto os outros saíam da sala, Rafael deteve-se por um momento ao lado de Vitória. Às vezes, senhorita Santana, os acidentes são apenas o universo tentando nos mostrar um caminho diferente. Fez uma pausa significativa. Acredito que sua mancha de café pode ser o início de algo interessante. Sem esperar resposta, Rafael saiu, deixando Vitória com uma sensação estranha, uma mistura de surpresa, esperança e algo mais que não conseguia nomear. Na recepção, enquanto aguardava Cláudia trazer os documentos do briefing, Vitória tentava processar o que acabara de acontecer. A maneira como Rafael reagira à sua frase, aquele brilho nos olhos, parecia que tinha tocado alguma corda sensível nele. Vitória? Vitória Santana? Uma voz familiar a arrancou de seus pensamentos. Virou-se e se deparou com um rosto conhecido, Lucas Almeida, seu colega de faculdade e ex-parceiro em projetos acadêmicos. Lucas, o que você faz aqui? Trabalho aqui há 2 anos na equipe de design digital. Sorriu, exibindo o mesmo sorriso contagiante que Vitória lembrava dos tempos de universidade. Não acredito que te encontro aqui. Veio para uma entrevista? Sim, acabei de sair dela. Vitória hesitou, incerta sobre quanto deveria revelar. Na verdade, parece que vou participar de uma apresentação para o Instituto Recomeço. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério? Esse é um dos maiores projetos da agência atualmente. Rafael Mendonça está pessoalmente envolvido. Percebi, murmurou Vitória. Ele esteve na entrevista e foi quem sugeriu minha participação. Impressionante, comentou Lucas, examinando-a com curiosidade. Rafael raramente se envolve nas contratações. Você deve ter causado uma boa impressão. Antes que Vitória pudesse responder, Cláudia retornou com uma pasta contendo o briefing. Aqui está, senhorita Santana, todos os detalhes do projeto e da apresentação. Esperamos sua proposta até a próxima terça-feira. Obrigada. Ei. Lucas tocou seu braço suavemente quando Cláudia se afastou. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, me avise. Posso te passar meu número? Vitória sorriu, sentindo uma pontada de nostalgia. Lucas sempre fora gentil, sempre acreditara em seu potencial, mesmo quando ela duvidava de si mesma. Nos tempos de faculdade, ele insistia que ela deveria explorar mais seu lado artístico.
que tinha um talento natural para capturar emoções através de imagens e palavras. Enquanto trocavam contatos, Vitória não conseguia deixar de pensar em Rafael Mendonça e na reação dele à sua frase. Havia algo naquele homem, uma solidão, uma busca, que ressoava com sua própria jornada. E agora, inexplicavelmente, suas histórias estavam começando a se entrelaçar. Saiu do imponente edifício da Mendonça Comunicação, sentindo que, de alguma forma, sua vida estava prestes a mudar completamente. O currículo manchado de café, que parecia um desastre horas antes, talvez fosse apenas o primeiro capítulo de uma história inesperada. O pequeno apartamento de Vitória transformou-se em um caos criativo nos dias que se seguiram à entrevista. Folhas de papel espalhadas pelo chão, recortes de revistas nas paredes, anotações coloridas em post-its por toda parte. O briefing do Instituto Recomeço era desafiador. Criar uma campanha que sensibilizasse o público sobre a importância da reinserção social sem cair em clichês ou apelos emocionais superficiais. Sentada no meio daquela desordem organizada, Vitória mordiscava a ponta do lápis pensativa. O Instituto trabalhava com pessoas que, por diversas circunstâncias, haviam sido marginalizadas pela sociedade e agora buscavam uma segunda chance. Ex-dependentes químicos, pessoas em situação de rua, jovens de comunidades vulneráveis. Como criar algo que realmente fizesse justiça às suas histórias? Seu celular vibrou. Era Lucas querendo saber como andava o projeto. "Estou mergulhada até o pescoço", respondeu ela na mensagem. "Tenho 1000 ideias, mas nenhuma parece forte o suficiente." A resposta veio quase imediatamente. "Conheço esse sentimento. Que tal um café? Posso te dar algumas dicas sobre o que funciona com Rafael." Vitória hesitou. Parte dela queria fazer isso sozinha, provar seu valor sem ajuda. Mas seria tolice recusar a orientação de alguém que conhecia a empresa por dentro. Claro. Onde e quando? Combinaram de se encontrar em uma cafeteria na Avenida Paulista, perto do Parque Trianon. Era sábado, e a avenida estava cheia de pessoas aproveitando as atrações culturais e o clima ameno do outono paulistano. Lucas já a esperava quando Vitória chegou, 15 minutos atrasada devido ao trânsito. Ele sorriu ao vê-la, levantando-se para um abraço caloroso. "Continua sempre atrasada, pelo que vejo", brincou. "E você continua pontual demais", retrucou ela, retribuindo o sorriso. Sentaram-se e Lucas pediu 2 cafés. Havia algo reconfortante em estar com ele novamente, como se os anos que os separaram desde a faculdade tivessem evaporado. "Então conte-me sobre essa proposta para o Instituto", começou Lucas, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Vitória respirou fundo e compartilhou suas ideias iniciais. Falou sobre querer criar algo que mostrasse as pessoas assistidas pelo Instituto não como vítimas ou casos de pena, mas como protagonistas de suas próprias histórias de superação. Queria uma campanha que destacasse talentos e potenciais, não apenas dificuldades superadas. Lucas ouvia atentamente, acenando ocasionalmente. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se digerindo tudo o que ouvira. "Sabe", disse finalmente, "você continua a mesma Vitória da faculdade, sempre enxergando o que os outros não veem." "Como assim?" "Lembra daquele projeto de conclusão de curso? Quando todos estavam fazendo campanhas óbvias para grandes marcas, você criou aquela série de ilustrações para pequenos negócios. Locais, era diferente, era pessoal." Vitória sentiu um calor no rosto. Aquele projeto havia sido especial para ela. Tinha visitado cada um dos pequenos comerciantes, ouvido suas histórias, transformado-as em arte. Foi o trabalho que mais a orgulhou durante toda a faculdade. "Foi só um projeto", murmurou, desviando o olhar. Não foi só um projeto. Foi você mostrando seu verdadeiro talento. Aquelas ilustrações eram incríveis, Vitória. Sempre me perguntei por que você não seguiu nessa direção." A pergunta atingiu um ponto sensível. Após a formatura, Vitória havia tentado trabalhar com ilustração,
mas as dificuldades financeiras a empurraram para empregos mais seguros em agências convencionais, onde seu talento artístico raramente encontrava espaço. A vida aconteceu, respondeu simplesmente. Lucas a observou por um momento, como se enxergasse além de suas palavras. Talvez seja a hora de desenterrar esse talento, sugeriu suavemente. Rafael valoriza a autenticidade acima de tudo. Ele está cansado de campanhas genéricas, de coisas que qualquer agência poderia fazer. Vitória franziu o senho, pensativa. Na entrevista, ele teve uma reação estranha a algo que escrevi. Quase pareceu emocionado. Lucas não pareceu surpreso. Rafael é um enigma para a maioria das pessoas na empresa. Todos conhecem o empresário bem-sucedido, o gênio do marketing, mas poucos conhecem o homem. Dizem que ele teve uma vida pessoal complicada. Que tipo de complicada? Ninguém sabe ao certo. Ele é muito reservado. Sei que perdeu os pais jovem, herdou a empresa quase quebrando e a transformou em uma potência. Também sei que, apesar de toda a riqueza e sucesso, vive praticamente sozinho naquela cobertura enorme. Vitória lembrou-se do olhar solitário que notara no homem da cafeteria, antes mesmo de saber quem ele era. Interessante. O mais importante que você precisa saber sobre o projeto do Instituto Recomeço é que não é apenas mais um cliente, para ele. É pessoal. Lucas fez uma pausa tomando um gole de café. Rafael destina uma porcentagem significativa dos lucros da empresa para o Instituto. Poucos sabem disso. Ele não gosta de publicidade em torno de suas ações filantrópicas. Essa informação fez Vitória ver o projeto sob uma nova luz. Não era apenas uma oportunidade profissional, mas uma chance de criar algo que realmente importava para alguém que, por alguma razão, parecia ter se conectado com ela. Obrigada, Lucas. Isso ajuda muito. Agora deixe-me ver seus rascunhos, pediu ele, estendendo a mão. Hesitante, Vitória abriu a mochila e retirou um caderno onde havia feito alguns esboços preliminares. Não eram as ideias que planejava apresentar, apenas experimentações. Lucas folheou as páginas lentamente, seu rosto se iluminando gradualmente. Vitória, isso é incrível. Suas ilustrações estão ainda melhores do que eu lembrava. São. Só rascunhos, começou ela, mas Lucas a interrompeu. Não são só rascunhos. É aqui que está sua força, nessas linhas, nessas cores. Ele virou o caderno para ela, apontando para um dos desenhos, a silhueta de uma pessoa emergindo, de sombras, com pequenas luzes coloridas ao redor. Isso comunica exatamente o que o Instituto representa: surgir da escuridão para a luz, encontrar cores na vida novamente. Vitória observou o desenho como se o visse pela primeira vez. Tinha feito aquele esboço quase inconscientemente, deixando a mão guiar o lápis enquanto pensava no projeto. E se sua apresentação fosse uma série de ilustrações como essa? Algo visual emocional que contasse histórias sem palavras desnecessárias. A ideia acendeu uma faísca em Vitória. Memórias de horas perdidas desenhando, o prazer que sentia quando conseguia capturar uma emoção em traços e cores, a satisfação de ver algo nascer de sua imaginação. Por que havia abandonado aquilo? Acha mesmo que funcionaria para uma campanha desse porte? Tenho certeza, afirmou Lucas com convicção. E mais importante, seria autêntico, seria você. Rafael vai perceber isso imediatamente. Enquanto conversavam, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a Avenida Paulista. Lucas contou a Vitória sobre os 2 anos trabalhando na Mendonça, os projetos em que esteve envolvido, as pessoas que conheceu. Ela, por sua vez, falou sobre seus trabalhos temporários, as frustrações, os sonhos que foi guardando em gavetas cada vez mais fundas. Quando finalmente se despediram, já era noite. Lucas a abraçou longamente antes de partir. Acredite em você, Vitória, como eu sempre acreditei. De volta ao apartamento, Vitória olhou para a bagunça de anotações e rascunhos com novos olhos. Pegou seu caderno de desenhos, folheou até encontrar páginas em branco, e então, pela primeira vez em anos, deixou-se levar completamente pelo fluxo criativo. As horas passaram despercebidas enquanto trabalhava.
as ilustrações tomando forma sob seus dedos habilidosos. Quando finalmente parou, exausta, mas satisfeita, o relógio marcava 3h42 da manhã. Na segunda-feira, véspera da apresentação, Vitória recebeu uma mensagem inesperada. Era de Cláudia, a gerente de RH. Senhor Mendonça gostaria de saber como está o desenvolvimento de sua proposta. Poderia enviar um breve resumo? O pedido a pegou de surpresa. Por que Rafael estaria tão interessado em seu trabalho especificamente? Seria apenas zelo profissional ou havia algo mais? Respondeu com uma breve descrição de sua abordagem, sem revelar todos os detalhes. Minutos depois recebeu outra mensagem. Sr. Mendonça ficou satisfeito com sua direção criativa. Ele estará presente na apresentação amanhã e está ansioso para ver o resultado final. Aquela noite, Vitória mal conseguiu dormir. Seu apartamento estava transformado em um pequeno estúdio de arte, com ilustrações penduradas para secar, materiais espalhados por todos os cantos. O que começara como uma oportunidade profissional havia se tornado algo mais, uma redescoberta de si mesma, de um talento adormecido que agora despertava com força renovada. Na manhã seguinte, enquanto reunia suas criações em uma pasta especial, Vitória percebeu que, independentemente do resultado da apresentação, algo importante já havia acontecido. Aquele acidente com o café, que parecia uma catástrofe no momento, havia desencadeado uma série de eventos que a reconectaram com sua verdadeira paixão. E, de alguma forma, Rafael Mendonça, um homem que ela mal conhecia, tinha um papel importante nessa redescoberta. Com a pasta de ilustrações em mãos e o coração cheio de uma mistura de ansiedade e excitação, Vitória partiu para o que seria muito mais que uma simples apresentação de trabalho. Era um reencontro com uma parte essencial de si mesma, que havia ficado adormecida por tempo demais. O salão de eventos do Hotel Maxud Plaza, um dos mais luxuosos de São Paulo, estava elegantemente decorado para o evento beneficente do Instituto Recomeço. Luzes suaves iluminavam o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora e sofisticada. Personalidades influentes da sociedade paulistana, empresários, políticos e artistas circulavam pelo espaço, taças de champanhe em mãos, conversando animadamente sobre os projetos sociais que seriam apresentados naquela noite. Em um pequeno camarim improvisado nos fundos do salão, Vitória ajustava nervosamente seu vestido preto. Simples, mas elegante, comprado especialmente para a ocasião, com um adiantamento que Rafael havia autorizado para os candidatos finais. Suas ilustrações estavam organizadas em uma sequência cuidadosamente planejada, prontas para serem projetadas no telão central durante sua apresentação. 5 minutos, senhorita Santana, informou um assistente, colocando a cabeça pela porta. Vitória assentiu, sentindo o coração acelerar. Ao seu lado, sobre uma pequena mesa, estava seu caderninho vermelho aberto na página onde havia feito anotações para seu discurso. Mas sabia que não recorreria a ele. O que tinha para dizer vinha de um lugar muito mais profundo que palavras, escritas. Respirou fundo, lembrando-se do conselho que Lucas lhe dera mais cedo, quando se encontraram brevemente na entrada do hotel. Seja você mesma, Vitória. É o seu olhar único que faz sua arte especial. Do outro lado do salão, Rafael Mendonça observava os convidados com um olhar distante. Vestido em um terno escuro impecavelmente cortado, ele parecia, como sempre, distante do burburinho ao seu redor, como se existisse em uma dimensão ligeiramente diferente. Ocasionalmente, seus olhos desviavam para a entrada do camarim onde Vitória se preparava. Nervoso com as apresentações? Perguntou Marcelo Duarte, aproximando-se com 2 taças de champanhe, oferecendo uma a Rafael. Não mais que o normal, respondeu Rafael, aceitando a bebida com um breve aceno de agradecimento. Ainda não entendo por que insistiu em incluir aquela moça no processo. Os outros candidatos têm currículos muito mais sólidos. Rafael tomou um pequeno gole antes de responder. Às vezes, Marcelo, o currículo é o que menos importa. Estou mais interessado em visão, em autenticidade. Se você diz... Marcelo não parecia convencido. Bem, vamos ver o que ela preparou. Espero que não seja um desastre como aquele currículo manchado de café.
Um leve sorriso passou pelos lábios de Rafael ao lembrar daquele momento na cafeteria, quando observara a jovem derramando café sobre seus documentos. Havia algo nela, uma vulnerabilidade misturada com determinação, que o intrigava profundamente. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, gostaríamos de convidá-los a tomar seus lugares. Nossa programação está prestes a começar. Os convidados dirigiram-se às mesas redondas distribuídas pelo salão. Rafael sentou-se à mesa principal, junto com os diretores da empresa e representantes do Instituto Recomeço. De lá tinha uma visão perfeita do palco, onde as apresentações aconteceriam. O evento começou com um discurso emocionante da diretora do Instituto, Dra. Teresa Albuquerque, uma mulher de meia-idade com um carisma cativante. Ela falou sobre os desafios enfrentados por pessoas em busca de recomeço, sobre preconceitos e sobre a importância de segundas chances. Ao final de sua fala, anunciou que 4 agências de publicidade haviam sido convidadas a apresentar propostas para a nova campanha institucional, que seria escolhida e anunciada ao final da noite. Nosso primeiro apresentador é André Martins, da Arteplan. As apresentações começaram. André, um publicitário experiente de aproximadamente 40 anos, mostrou uma proposta sólida e tecnicamente impecável, focada em depoimentos emocionantes de pessoas atendidas pelo Instituto. Seguiu-se Carla Nogueira, da DM9, com uma abordagem mais voltada para mídias digitais e engajamento nas redes sociais. O terceiro candidato, Rodrigo Tavares, apostou em uma campanha de forte apelo emocional, com imagens impactantes e um slogan memorável. Todas as propostas foram recebidas com aplausos educados. Rafael observava tudo com expressão neutra, impossível de decifrar. Finalmente chegou o momento de Vitória. Nossa última apresentadora é Vitória Santana, representando a Mendonça Comunicação. Um silêncio expectante tomou conta do salão enquanto Vitória subia ao palco. Vestida de preto, cabelos soltos emoldurando o rosto, ela parecia simultaneamente frágil e poderosa. Por um instante, seus olhos encontraram os de Rafael na plateia, e ela sentiu uma estranha conexão, como se de alguma forma estivesse apresentando especificamente para ele. Boa noite, começou, sua voz surpreendentemente firme. Quando recebi o convite para apresentar uma proposta para o Instituto Recomeço, meu primeiro instinto foi pesquisar, estudar outras campanhas, seguir o caminho seguro. Fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Mas então, percebi que seria um erro, porque o recomeço não trata de caminhos seguros, trata de coragem, de vulnerabilidade, de mostrar-se verdadeiramente. Na plateia, Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, sua atenção completamente capturada. Em vez de palavras elaboradas ou slogans impactantes, decidi voltar às origens, a forma mais antiga e universal de comunicação, a arte. Com um gesto, Vitória sinalizou para que a primeira imagem fosse projetada. Era uma ilustração delicada, mas poderosa. Uma figura humana em preto e branco, com apenas um pequeno ponto colorido no centro do peito, como uma semente de cor prestes a florescer. Todos nós carregamos cores dentro de nós, continuou. Ela, enquanto a imagem mudava para outra ilustração, onde a cor começava a se espalhar. Às vezes, essas cores ficam escondidas, sufocadas por circunstâncias, por escolhas, por dor. As imagens continuavam a mudar, cada uma contando uma parte da história. A cor se espalhando, enfrentando sombras, às vezes recuando, mas sempre persistindo, até que, na ilustração final, a figura humana estava completamente preenchida, de cores vibrantes irradiando luz. O que proponho não é apenas uma campanha, mas uma jornada visual. Uma série de ilustrações que contam histórias sem palavras, que falam diretamente ao coração. Imagens que serão reveladas gradualmente em espaços públicos, mídias sociais, intervenções urbanas, criando expectativa e engajamento. À medida que Vitória explicava sua visão, uma energia contagiante tomava conta do ambiente. Não era apenas a originalidade da proposta,
mas a paixão com que ela falava, a maneira como suas próprias emoções transpareciam em cada palavra, em cada gesto. O Instituto Recomeço não oferece apenas ajuda ou assistência. Oferece a chance de redescobrir as cores que sempre estiveram lá, esperando para brilhar novamente. As últimas imagens mostravam uma cidade inteira transformada por cores, representando o impacto coletivo de vidas reconstruídas. Porque, no fim, não são apenas aqueles que recebem ajuda que se transformam, mas todos nós, toda a sociedade, quando permitimos que cada pessoa brilhe em suas cores verdadeiras. Vitória concluiu sua apresentação com uma última ilustração, um mosaico formado por pequenos pontos coloridos que juntos formavam a palavra recomeço. Obrigada, finalizou simplesmente, seu coração batendo acelerado no peito. Por um momento, o salão permaneceu em completo silêncio. Então, como uma onda que se forma lentamente antes de arrebentar, os aplausos começaram. Primeiro hesitantes, depois crescendo em intensidade até se transformarem em uma ovação. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, visivelmente emocionadas. Na mesa principal, Doutora Teresa enxugava discretamente uma lágrima. E Rafael Mendonça, o empresário conhecido por sua frieza e pragmatismo, estava completamente imóvel, seus olhos fixos em Vitória com uma intensidade perturbadora, como se acabasse de testemunhar algo que o tocara em um nível profundamente pessoal. Quando Vitória desceu do palco, foi imediatamente cercada por pessoas querendo parabenizá-la, fazer perguntas, expressar admiração por seu trabalho. No meio da confusão, sentiu uma mão tocar seu ombro. Era Lucas, sorrindo de orelha a orelha. Você foi incrível, disse ele, abraçando-a brevemente. Eu sabia que seria, mas superou todas as expectativas. Obrigada por acreditar em mim, respondeu ela, genuinamente emocionada. Eu nunca teria, senhorita Santana. A voz grave interrompeu a conversa. Rafael Mendonça estava parado ali, a poucos passos deles, suas mãos ligeiramente tensas ao lado do corpo, como se não soubesse exatamente o que fazer com elas. Senhor Mendonça, respondeu Vitória, subitamente nervosa novamente. Poderia me acompanhar por um momento? Há algo que gostaria de discutir. Lucas lançou a Vitória um olhar significativo antes de se afastar discretamente. Rafael indicou uma porta, lateral que levava a um pequeno terraço. Lá fora, a noite de São Paulo estendia-se em um tapete de luzes, o ar fresco trazendo um alívio bem-vindo após o calor do salão lotado. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, lado a lado, observando a cidade. Foi Rafael quem finalmente falou. Sua apresentação, começou ele, parecendo buscar as palavras certas. Foi diferente de tudo o que já vi. Espero que isso seja bom, respondeu Vitória, tentando aliviar a tensão com um leve sorriso. Rafael virou-se para encará-la diretamente. É mais que bom. É exatamente o que estamos procurando. O que eu estou procurando. Havia algo em seu olhar, uma mistura de admiração profissional e algo mais, algo pessoal, que fez o coração de Vitória acelerar. As cores, continuou ele, sua voz mais suave agora. A maneira como você as usou para representar vida, esperança, transformação. Como soube? Como entendeu tão perfeitamente o que o Instituto representa? Vitória respirou fundo antes de responder. Porque eu também já precisei redescobrir minhas cores. Fez uma pausa reunindo coragem. Aquelas ilustrações não foram apenas um trabalho para mim. Foram um reencontro com algo que eu havia perdido. Rafael assentiu lentamente, como se aquilo fizesse completo sentido para ele. A última linha do seu currículo, disse ele quase em um sussurro, sobre sermos todos histórias inacabadas, foi aquilo que me fez querer ver mais do seu trabalho. Por quê? Perguntou Vitória, sentindo que estavam à beira de algo importante. Rafael desviou o olhar, voltando a contemplar a cidade. Porque é exatamente assim que me sinto. Uma história inacabada, esperando que alguém leia os capítulos mais difíceis sem julgamento. A vulnerabilidade em sua voz tocou Vitória profundamente. Aquele homem poderoso que comandava uma das maiores empresas de comunicação do país estava se revelando tão humano,
tão semelhante a ela mesma em suas inseguranças e anseios. Senhor Mendonça. Rafael, corrigiu ele suavemente. Apenas Rafael, por favor. Rafael, repetiu ela, apreciando como o nome soava. Acho que todos nos sentimos assim às vezes, incompletos, esperando uma conexão verdadeira. Ele sorriu então, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto, transformando-o completamente. É exatamente isso que sua arte comunica, Vitória. Conexão, verdade. É por isso que sua proposta será escolhida esta noite. O quê? Mas os outros candidatos apresentaram campanhas competentes, profissionais. Você apresentou sua alma. Rafael fez uma pausa significativa. E é exatamente disso que o Instituto precisa, que a Mendonça Comunicação precisa, que eu preciso na minha empresa. Está me oferecendo o trabalho? Perguntou Vitória, mal, conseguindo acreditar no que ouvia. Estou. Diretora criativa júnior para começar, com liberdade para desenvolver completamente esta campanha do seu jeito. A alegria que Vitória sentiu foi tão intensa que por um momento ficou sem palavras. Tudo o que conseguiu fazer foi sorrir, um sorriso que vinha do fundo de seu ser. Obrigada, disse finalmente. Não vou desapontá-lo. Sei que não, respondeu Rafael, e por um instante suas mãos quase se tocaram sobre o parapeito do terraço. Agora vamos voltar? Temos uma campanha vencedora para anunciar. Enquanto caminhavam de volta ao salão, Vitória sentiu que algo fundamental havia mudado, não apenas em sua carreira, mas em sua vida. Aquele homem enigmático que há poucos dias era apenas um estranho em uma cafeteria, agora parecia conectado a ela de uma maneira que não conseguia explicar completamente. E enquanto a noite prosseguia, com o anúncio oficial da escolha de sua proposta e as comemorações que se seguiram, Vitória não conseguia deixar de notar como os olhos de Rafael a seguiam pela sala, como se ele também sentisse que aquilo era apenas o início de algo muito maior que uma simples relação profissional. As semanas que se seguiram à apresentação no Hotel Maxud Plaza foram um turbilhão na vida de Vitória. Sua contratação, formal como diretora criativa júnior da Mendonça Comunicação, foi acompanhada de uma mudança para uma sala própria no 15º andar do imponente edifício corporativo. As paredes brancas logo foram decoradas com suas ilustrações e referências visuais para a campanha do Instituto Recomeço, que agora ocupava a maior parte de seu tempo. Adaptar-se à nova rotina não foi fácil. A Mendonça era uma empresa de ritmo acelerado, com reuniões constantes e prazos apertados. Além disso, havia a inevitável resistência de alguns colegas, especialmente Marcelo Duarte, que não escondia seu ceticismo quanto à contratação de alguém com tão pouca experiência corporativa. Ele vai superar, comentou Lucas durante um dos almoços que compartilhavam regularmente na pequena praça de alimentação do térreo. Marcelo é do tipo tradicional, leva tempo para aceitar mudanças. Às vezes, sinto que estou sendo observada, esperando que eu cometa um erro, confessou Vitória, brincando distraidamente com a comida em seu prato. Você está, respondeu Lucas com franqueza. Mas não apenas por Marcelo. Rafael também a observa. Vitória sentiu o rosto esquentar. Era verdade. Desde sua contratação, havia notado como Rafael frequentemente aparecia em reuniões que normalmente delegaria, como seus olhos buscavam os dela quando faziam apresentações de progresso, como às vezes ele parava em sua sala com alguma pergunta ou sugestão aparentemente casual. É normal, continuou ela, tentando soar indiferente. Ele apostou em mim contra a opinião de muitos. Quer garantir que não foi um erro. Lucas sorriu de lado, um sorriso que sugeria que sabia mais do que dizia. Claro, é apenas supervisão profissional. A verdade, que Vitória não estava pronta para admitir nem para si mesma, era que aqueles breves encontros com Rafael haviam se tornado a parte do dia que mais aguardava. Havia algo na maneira como ele a ouvia, verdadeiramente ouvia, que fazia com que se sentisse valorizada não apenas como profissional, mas como pessoa. Numa sexta-feira particularmente desafiadora,
após uma reunião tensa com clientes insatisfeitos com uma proposta para uma campanha secundária, Vitória permaneceu até tarde no escritório. A maioria dos funcionários já havia partido para dar início ao fim de semana e um silêncio incomum pairava sobre o andar. Absorta em revisões, de última hora não percebeu a figura parada à porta de sua sala até que uma voz familiar a sobressaltou. Ainda aqui, Rafael estava encostado no batente, o paletó pendurado no braço, gravata ligeiramente frouxa, uma rara imagem de casualidade para alguém sempre tão impecável. Preciso finalizar estas alterações, respondeu Vitória, ajeitando-se na cadeira. O cliente da Valente Cosméticos não ficou muito convencido com nossa abordagem. Paulo Valente nunca está convencido na primeira apresentação, comentou Rafael, entrando na sala e sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. É parte do jogo que ele joga. Quer sentir que tem poder, que está no controle. Entendo estratégias de negociação, mas isso atrapalha o processo criativo, suspirou Vitória. Cada alteração nos afasta mais da ideia original, que era justamente o que dava força à campanha. Rafael a observou por um momento, um leve sorriso nos lábios. Você ainda não aprendeu a linguagem corporativa, não é? O jogo de egos, as políticas de escritório? Honestamente, não tenho certeza. Se quero aprender, respondeu ela com franqueza. Se isso significa comprometer a integridade criativa, é exatamente por isso que você está aqui, interrompeu Rafael suavemente. Porque não se curva facilmente, porque defende suas ideias. É refrescante. O elogio inesperado a pegou desprevenida. Obrigada, murmurou, sentindo o familiar calor subir pelo pescoço. Já jantou? Perguntou ele repentinamente. Não, eu estava esperando terminar aqui primeiro. Venha, decidiu Rafael, levantando-se. Conheço um lugar aqui perto. Podemos discutir a campanha do Valente em um ambiente menos corporativo. Vitória hesitou, consciente do que poderia significar jantar a sós com o dono da empresa em uma sexta-feira à noite. Mas a curiosidade e sim, a atração que vinha sentindo por aquele homem enigmático, falaram mais alto. Deixe-me apenas salvar estes arquivos, respondeu, fechando os programas abertos em seu computador. O lugar aqui, perto, revelou-se um pequeno restaurante italiano na Rua Augusta, escondido em um casarão antigo, longe do movimento agitado da avenida. Um local discreto, com iluminação suave e apenas algumas poucas mesas ocupadas. O maître cumprimentou Rafael pelo nome, conduzindo-os a uma mesa reservada nos fundos, parcialmente isolada por uma divisória de plantas. Você vem aqui com frequência, observou Vitória enquanto se acomodavam. É um dos poucos lugares onde posso comer em paz, sem ser interrompido por conhecidos querendo falar de negócios, explicou Rafael. O dono é um velho amigo da família. Como que para confirmar suas palavras, um senhor de cabelos grisalhos e avental branco aproximou-se, abraçando Rafael calorosamente. Rafael! Quanto tempo! Exclamou em um português fortemente acentuado pelo italiano. E quem é esta linda? Senhorina? Giuseppe, esta é Vitória Santana, uma talentosa diretora criativa da minha empresa. Vitória, este é Giuseppe Montavani, o melhor chefe italiano de São Paulo, embora ele não goste que eu diga isso em voz alta. Porque então os outros chefes ficam com inveja, completou Giuseppe com uma risada contagiante. Deixem comigo. Hoje vou preparar algo especial para vocês. Antes que pudessem protestar ou fazer pedidos, o italiano já havia se afastado em direção à cozinha. Espero que goste de surpresas gastronômicas, comentou Rafael, servindo vinho para ambos. Giuseppe assume o comando quando vem à mesa. Vitória sorriu, relaxando aos poucos. Havia algo naquele ambiente, na maneira como Rafael parecia mais à vontade ali, longe da formalidade do escritório, que a fazia sentir-se mais próxima dele. Então, começou ela, tomando um pequeno gole de vinho. Vamos falar sobre a campanha. Do Valente ou isso foi apenas uma desculpa para me tirar do escritório? Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso com sua franqueza. Um pouco dos dois, admito. Você trabalha demais e Paulo Valente pode esperar até segunda-feira. Por que se importa com quantas horas eu trabalho?
A pergunta direta pairou entre eles por um momento. Rafael girou a taça de vinho entre os dedos, pensativo. Porque reconheço os sinais, respondeu finalmente. A necessidade de provar seu valor, de justificar o espaço que ocupa. Passei anos assim, especialmente depois que assumi a empresa do meu pai. Como foi isso? Perguntou Vitória, genuinamente interessada. Assumir uma empresa tão jovem? Rafael raramente falava sobre seu passado, e Vitória percebeu que havia tocado em um ponto sensível quando o viu hesitar. Desculpe, não quis ser intrometida. Não, tudo bem, respondeu ele, enchendo novamente suas taças. É uma história que não conto com frequência, mas não é segredo. Fez uma pausa, como se organizando os pensamentos. Meu pai criou a empresa do zero nos anos 70. Era um gênio criativo, mas um péssimo administrador. Quando ele nos deixou, eu tinha apenas 23 anos, recém-saído da faculdade de administração. A empresa estava à beira da falência, afundada em dívidas. Deve ter sido assustador, comentou Vitória suavemente. Foi devastador, admitiu Rafael, uma sombra passando por seu rosto. Não apenas pela perda pessoal, mas pela responsabilidade. Havia funcionários que dependiam daqueles empregos, clientes que confiavam na empresa. E eu era apenas um garoto tentando preencher sapatos grandes demais. O primeiro prato chegou. Uma entrada de bruschetta com tomates frescos e manjericão, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando retomaram, Rafael continuou. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Tive que tomar decisões impopulares, cortar custos, renegociar contratos. Muitos achavam que eu fracassaria, que era jovem demais, inexperiente demais. Mas você provou que estavam errados, observou Vitória. Um sorriso triste passou pelos lábios de Rafael. Sim e não. Salvei a empresa, transformei-a em algo maior e mais lucrativo do que jamais foi. Mas a que custo? Seus olhos encontraram os dela. Sacrifiquei relacionamentos, momentos que não voltam. Tornei-me obcecado com o sucesso, com provar meu valor. Havia tanta vulnerabilidade naquela confissão que Vitória sentiu um nó na garganta. Impulsivamente, estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Entendo mais do que imagina, disse ela. Não na mesma escala, claro, mas a necessidade de provar seu valor é algo que me acompanha desde sempre. Rafael olhou para suas mãos unidas e por um momento Vitória temeu ter ultrapassado alguma fronteira invisível. Mas então ele virou a palma para cima, entrelaçando seus dedos aos dela em um gesto tão íntimo quanto inesperado. Foi o que vi em você naquela primeira entrevista, confessou ele. Alguém lutando contra as próprias inseguranças, mas com uma força interior inegável. Os pratos principais chegaram. Um risoto de cogumelos para ela, linguine ao molho de mariscos para ele, obrigando-os a separar as mãos. Conversa fluiu para tópicos mais leves, memórias de infância, filmes favoritos, pequenas confissões sobre gostos e hábitos. Era surpreendente como se sentiam à vontade um com o outro, como se fossem velhos amigos reencontrando-se após uma longa separação. Foi apenas durante a sobremesa, um tiramisu preparado na mesa pelo próprio Giuseppe, que Rafael retornou a um tema mais pessoal. Aquela frase no seu caderno, começou ele, o olhar fixo na pequena colher que girava entre seus dedos. Sobre sermos todos histórias inacabadas. Foi você quem escreveu. Sim, confirmou Vitória. Em uma noite particularmente difícil, havia recebido mais uma rejeição de emprego, estava quase sem dinheiro para o aluguel. Ela fez uma pausa, reunindo coragem para a confissão. Senti-me tão invisível, tão descartável, como se toda a minha história, meus sonhos, minhas lutas não importassem para ninguém. Rafael a observava com intensidade, completamente, presente em cada palavra. Escrevi aquilo como um lembrete de que não estou sozinha nesse sentimento, que todos nós, de alguma forma, buscamos alguém que nos veja por inteiro. Nossas forças e fragilidades, nossos sucessos e fracassos. Alguém que leia nossos capítulos mais vulneráveis sem julgamento, completou Rafael, citando suas palavras de memória. Exatamente. Um silêncio carregado de significado se estabeleceu entre eles.
Havia tantas coisas não ditas, tantos sentimentos começando a tomar forma. Sabe por que escolhi você, Vitória? Perguntou Rafael finalmente. Não foi apenas pelo seu talento, embora ele seja inegável. Foi porque, pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém poderia realmente me ver. Não o empresário bem-sucedido, não o milionário, não o filho de Ricardo Mendonça tentando honrar um legado. Apenas Rafael. A vulnerabilidade em sua voz, a honestidade crua daquela confissão, tocou Vitória profundamente. Naquele momento, todas as barreiras, profissionais, sociais, pessoais, pareciam ter desaparecido, deixando apenas duas pessoas conectadas por algo mais forte que elas podiam compreender completamente. Eu vejo você, Rafael, respondeu ela suavemente, e o que vejo me fascina cada dia mais. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. O momento foi interrompido pelo celular de Rafael, vibrando insistentemente em seu bolso. Com um suspiro frustrado, ele verificou a tela. Preciso atender. É uma chamada internacional que estou esperando. Me dê apenas 1 minuto. Enquanto Rafael se afastava para atender a ligação, Vitória respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O que estava acontecendo entre eles? Era apenas atração ou algo mais profundo? E como lidar com isso, considerando que ele era seu chefe, que havia diferenças enormes entre seus mundos? Quando Rafael retornou, havia algo diferente em sua expressão. Uma determinação, uma clareza que não estava lá antes. Desculpe por isso, disse ele, sentando-se novamente. Negócios na Europa que não podiam esperar. Sem problemas, respondeu Vitória, percebendo que o momento de intimidade havia passado, substituído por uma tensão quase palpável. Rafael pagou a conta apesar dos protestos dela, e saíram para a noite paulistana, agora mais fresca. Um silêncio confortável os acompanhou enquanto caminhavam lentamente pela Rua Augusta, como se nenhum dos dois quisesse que a noite terminasse. Posso chamar um táxi para você, ofereceu Rafael quando chegaram à avenida principal. Na verdade, estou a apenas algumas quadras do metrô, respondeu Vitória. Prefiro caminhar, ajuda a clarear a mente. Rafael assentiu, compreendendo. Foi uma noite especial, Vitória. Obrigado por compartilhá-la comigo. Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e beijou suavemente sua bochecha. Um gesto que poderia ser interpretado como uma despedida amigável, mas que deixou uma sensação de calor que se espalhou por todo o seu corpo. Até segunda-feira, murmurou ele, afastando-se para chamar seu motorista. Até segunda, respondeu Vitória, observando-o entrar no carro preto que acabara de estacionar. Enquanto caminhava em direção ao metrô, Vitória sentia-se leve e pesada ao mesmo tempo. Algo havia mudado naquela noite. Uma porta havia se aberto entre ela e Rafael, revelando não apenas o homem por trás do empresário, mas também despertando sentimentos que ela não estava preparada para enfrentar. O que começara como uma oportunidade profissional estava se transformando em algo muito mais complexo e assustador. Algo que poderia elevar sua vida a alturas inesperadas ou despedaçá-la completamente. E o mais perturbador, pela primeira vez em muito tempo, Vitória estava disposta a correr o risco. Os dias que se seguiram ao jantar no restaurante italiano foram marcados por uma tensão quase palpável entre Vitória e Rafael. Nos corredores da Mendonça Comunicação, mantinham uma distância profissional, impecável. Ele, o presidente respeitado, ela, a diretora criativa focada no projeto do Instituto Recomeço. Mas havia olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário, sorrisos discretos trocados em reuniões, momentos de silêncio, carregados de significado, quando se encontravam sozinhos no elevador. A campanha para o Instituto avançava rapidamente. As ilustrações de Vitória ganhavam vida em diferentes formatos, desde enormes painéis em pontos estratégicos da cidade até pequenas intervenções em espaços urbanos, contando a história de cores que renasciam na escuridão. O público respondia com entusiasmo, compartilhando fotos nas redes sociais, comentando sobre a beleza
e a mensagem poderosa por trás das imagens. É incrível o engajamento que estamos tendo, comentou Fernanda durante uma reunião de avaliação. As pessoas estão verdadeiramente conectadas com a campanha. Tudo mérito da visão da Vitória, respondeu Rafael, seu olhar encontrando o dela brevemente. Ela conseguiu capturar algo universal nessas ilustrações. Marcelo, que ainda mantinha uma postura reservada em relação à Vitória, teve que concordar. Os números não mentem. A visibilidade do Instituto aumentou 73% desde o início da campanha. O sucesso profissional, no entanto, vinha acompanhado de uma crescente inquietação pessoal. Vitória perguntava-se constantemente sobre a natureza de seus sentimentos por Rafael, sobre o que aquele jantar havia realmente significado, sobre como conciliar a atração que sentia com a realidade de suas posições na empresa. Numa tarde de quarta-feira, enquanto trabalhava em seu escritório, foi surpreendida por uma batida na porta. Era a doutora Teresa Albuquerque, a diretora do Instituto Recomeço. Doutora Teresa, que surpresa! Exclamou Vitória, levantando-se para cumprimentá-la. Espero não estar interrompendo, sorriu a mulher, uma figura elegante com cabelos grisalhos e olhos brilhantes que transpareciam sabedoria e compaixão. De maneira nenhuma. Por favor, sente-se. Débora Teresa acomodou-se, observando com interesse as ilustrações espalhadas pelas paredes. Sua campanha tem sido transformadora para nós, Vitória, não apenas pelo aumento nas doações e voluntários, mas pela maneira como está mudando a percepção sobre o trabalho que fazemos. Fico feliz em ouvir isso, respondeu Vitória sinceramente. O Instituto faz um trabalho incrível. Na verdade, vim convidá-la pessoalmente para conhecer nossas instalações, continuou Teresa. Acredito que seria valioso para você ver de perto as histórias que sua arte está ajudando a contar. Eu adoraria, respondeu Vitória imediatamente. Excelente. Que tal amanhã à tarde? Rafael também virá. Ele faz visitas regulares, embora tente manter isso discreto. O coração de Vitória acelerou ligeiramente a menção do nome dele. Rafael visita o Instituto com frequência? Oh, sim, confirmou Teresa com um sorriso afetuoso. Ele é muito mais que um doador para nós. Está verdadeiramente envolvido com nossa missão. Antes que Vitória pudesse perguntar mais, a porta abriu-se novamente e o próprio Rafael entrou, parando abruptamente ao ver Teresa. Teresa, não sabia que viria hoje, disse ele, recuperando-se rapidamente da surpresa. Decisão de última hora, respondeu ela, levantando-se para abraçá-lo calorosamente. Estava convidando Vitória para conhecer o Instituto amanhã. Uma excelente ideia, concordou Rafael, lançando um olhar rápido para Vitória. Na verdade, eu também vim falar sobre o Instituto. Há um novo projeto que gostaria de discutir com vocês duas. Os três sentaram-se e Rafael explicou sua ideia. Expandir a campanha atual para incluir um componente educacional, oficinas, de arte em comunidades vulneráveis, onde crianças e adolescentes pudessem aprender a expressar suas emoções através da arte, assim como Vitória fazia em suas ilustrações. Seria uma extensão natural da campanha, concluiu ele, e acredito que Vitória seria a pessoa ideal para coordenar esse projeto, se estiver interessada. Vitória sentiu uma mistura de excitação e apreensão. A ideia era maravilhosa. Usar a arte como ferramenta de transformação social sempre fora um de seus sonhos, mas também significaria trabalhar ainda mais próxima de Rafael, intensificando a complexidade de seus sentimentos. Parece incrível, respondeu, tentando manter o profissionalismo em sua voz. Adoraria participar. Perfeito, exclamou Teresa, claramente entusiasmada. Podemos começar a planejar amanhã após a visita. Quando Teresa saiu, Rafael permaneceu criando um momento de intimidade que não compartilhavam desde o jantar. Espero não ter te colocado em uma posição difícil, disse ele, sentando-se na cadeira que Teresa acabara de deixar. Sei que já está sobrecarregada com a campanha atual. Não de forma alguma, assegurou Vitória. Na verdade, esse tipo de projeto sempre foi um sonho para mim. Usar a arte para fazer diferença real na vida das pessoas. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos.
Foi o que imaginei. Você tem esse brilho quando fala sobre seu trabalho, sobre como a arte pode conectar pessoas. Houve uma pausa, um momento de tensão elétrica entre eles. Rafael, sobre o jantar, começou Vitória, reunindo coragem. Não precisamos falar sobre isso agora, interrompeu ele suavemente. Há muito acontecendo. O projeto, a campanha... Claro, concordou ela, sentindo uma pontada de desapontamento. Profissional primeiro. Sempre, confirmou ele levantando-se. Te vejo amanhã no instituto, então. Estarei lá. Após sua saída, Vitória permaneceu sentada por um longo tempo, contemplando o turbilhão de emoções que a consumia. Parte dela queria manter distância, proteger seu coração e sua carreira. Outra parte ansiava por explorar o que quer que estivesse nascendo entre eles, por mais complicado que pudesse ser. Na tarde seguinte, um motorista enviado por Rafael buscou Vitória em seu apartamento. O Instituto Recomeço ficava em uma área renovada da Moca, um antigo galpão industrial transformado em um espaço acolhedor e funcional. Ao chegar, Vitória foi recebida por Teresa, que a aguardava na entrada. Rafael já está aqui, informou a diretora. Chegou cedo para uma reunião com nossa equipe financeira. O tour pelas instalações foi profundamente comovente. Vitória conheceu as salas de aula onde eram oferecidos cursos profissionalizantes, o ateliê onde pessoas em recuperação desenvolviam trabalhos artesanais, a biblioteca comunitária, o refeitório onde eram servidas centenas de refeições diárias. Mas o que mais a impactou foram as histórias, relatos de vidas transformadas de pessoas que haviam encontrado esperança quando tudo parecia perdido. Aqui é onde gostaríamos de implementar as oficinas de arte, explicou Teresa, mostrando uma sala ampla ainda não utilizada. Precisaria de algumas adaptações, claro. É perfeito, respondeu Vitória, já visualizando o espaço com mesas de desenho, materiais artísticos, paredes cobertas de trabalhos coloridos. Foi quando notaram Rafael parado à porta, observando-a silenciosamente. Ah, você já terminou sua reunião, comentou Teresa. Estava mostrando a Vitória onde poderíamos realizar as oficinas. E o que achou? Perguntou ele, aproximando-se. Acho que tem um potencial incrível, respondeu Vitória entusiasmada. Podemos trabalhar com diferentes técnicas, adaptando-as às diversas idades e habilidades. O importante é criar um espaço onde todos se sintam capazes de expressar-se livremente. O olhar de Rafael enquanto ela falava estava cheio de admiração e algo mais. Um calor, uma intimidade que fez o coração dela acelerar novamente. Venham, disse Teresa, aparentemente alheia à tensão entre eles. Quero que conheçam alguns de nossos assistidos antes de discutirmos os detalhes do projeto. Seguiram para uma sala onde um pequeno grupo de adolescentes participava de uma atividade de terapia ocupacional. Teresa os apresentou, explicando brevemente o trabalho de Vitória e Rafael. Os jovens, inicialmente tímidos, logo se animaram, quando Vitória mencionou as oficinas de arte. Você pode nos ensinar a desenhar como nas ilustrações da campanha? Perguntou uma garota de aproximadamente 15 anos, olhos brilhando de expectativa. Claro que posso, sorriu Vitória. Na verdade, vocês provavelmente me ensinarão muito também. Arte é uma troca, uma conversa visual. Enquanto interagia com os adolescentes, Vitória não percebeu como Rafael a observava, com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia muito com afeto. Apenas Teresa notou, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios experientes. Após a visita, os três reuniram-se na sala de Teresa para discutir os próximos passos. Decidiram iniciar as oficinas dentro de um mês, tempo suficiente para adaptar o espaço, e desenvolver um programa estruturado, mas flexível. Vitória, você terá liberdade total para montar o conteúdo das oficinas, garantiu Rafael. E todos os recursos necessários serão disponibilizados pela Mendonça. Isso é muito generoso, comentou Teresa, mas não me surpreende conhecendo seu envolvimento com o Instituto. Vitória percebeu que havia uma história ali, algo além do relacionamento típico entre um doador e uma instituição beneficente. A maneira como Teresa e Rafael interagiam sugeria uma conexão mais profunda, mais pessoal.
Quando a reunião terminou, já era início da noite. Teresa recebeu uma ligação e precisou atendê-la, deixando Vitória e Rafael sozinhos no estacionamento. "Quer uma carona?" ofereceu ele. "Meu motorista pode levá-la para casa." "Não quero incomodar", respondeu Vitória. "Posso pegar um táxi?" "Não. É incômodo algum", insistiu Rafael. "Além disso, poderíamos conversar mais sobre o projeto no caminho." Vitória aceitou, e logo estavam no banco traseiro do luxuoso sedã preto, separados por um espaço que parecia simultaneamente muito grande e insignificante. "Você foi incrível hoje", comentou Rafael depois de informar ao motorista o endereço de Vitória. "A maneira como se conectou com aqueles jovens foi inspirador." "Obrigada", respondeu ela, genuinamente tocada pelo elogio. "O Instituto é um lugar especial. Entendo por que você se importa tanto com ele." Rafael ficou em silêncio por um momento, como se considerando o quanto deveria revelar. "Tenho razões pessoais para apoiar o trabalho deles", disse finalmente. "Meu pai. Ele lutou contra o alcoolismo por anos. Foi uma das razões para as dificuldades financeiras da empresa." A confissão pegou Vitória de surpresa. Era a primeira vez que Rafael falava tão abertamente sobre seu passado familiar. "Sinto muito", disse ela suavemente. "Foi difícil", continuou ele, olhando pela janela para as luzes da cidade que passavam rapidamente. "Especialmente porque, na época, não havia tantos recursos, tanta compreensão sobre dependência química. As pessoas viam como uma falha moral, não como uma doença." Instintivamente, Vitória estendeu a mão, tocando a dele levemente. "É por isso que o projeto do Instituto é tão importante para você." Rafael assentiu, virando a mão para entrelaçar seus dedos aos dela, repetindo o gesto do restaurante. "Quando conheci Teresa e o trabalho do Instituto, vi uma oportunidade de fazer algo significativo, algo que talvez pudesse ter ajudado meu pai se existisse na época. É uma forma linda de honrar a memória dele", comentou Vitória. "E agora, com suas ilustrações, com esse novo projeto de oficinas, parece que tudo está se conectando de uma maneira que eu não poderia ter previsto." Rafael a olhou diretamente, seus olhos refletindo vulnerabilidade e esperança, como se nossos caminhos tivessem se cruzado por uma razão maior. O carro parou em frente ao prédio de Vitória, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. Seus dedos ainda estavam entrelaçados, criando uma ponte física entre seus mundos. "Rafael", começou Vitória, respirando fundo, "estamos entrando em um território complicado. Você é meu chefe. Há toda uma dinâmica de poder envolvida." "Eu sei", interrompeu ele suavemente. "E respeito completamente se você quiser manter nossa relação estritamente profissional." "Não é isso", confessou ela, surpreendendo a si mesma com sua franqueza. "É que tenho medo. Medo de que o que estou sentindo possa afetar meu julgamento, meu trabalho. Medo de me machucar. Medo de que tudo isso seja apenas um momento passageiro para você." Rafael soltou sua mão, apenas para levantar a própria até o rosto dela, tocando suavemente sua bochecha. "Nada sobre o que sinto por você é passageiro, Vitória. Desde aquele primeiro dia na cafeteria, quando você derramou café no currículo, algo em mim reconheceu algo em você. E esse reconhecimento só cresceu com o tempo." A proximidade era quase insuportável, a tensão entre eles carregada de possibilidades. Por um momento pareceu que Rafael iria se inclinar para beijá-la, mas então ele recuou ligeiramente. "Não quero apressar nada", disse ele, "nem complicar sua vida profissional. O projeto do Instituto, as oficinas, são importantes demais para ambos." "Tem razão", concordou Vitória, sentindo uma mistura de alívio e desapontamento. "Devemos focar no trabalho por enquanto." "Por enquanto", repetiu Rafael, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Mas quero que saiba que, para mim, você é muito mais que uma funcionária talentosa. Você despertou algo que eu achava adormecido há muito tempo." Vitória sentiu o coração acelerar com essas palavras. "Boa noite, Rafael", disse suavemente, abrindo a porta do carro. "Boa noite, Vitória", respondeu ele. "Sonhe com cores." Enquanto o carro se afastava,
Vitória permaneceu parada na calçada, observando as luzes traseiras desaparecerem na noite paulistana. Algo estava nascendo entre eles, algo poderoso, transformador, assustador em sua intensidade. Algo que transcendia o relacionamento entre um chefe e sua funcionária, entre um milionário e uma artista em início de carreira. Era como se suas histórias inacabadas estivessem finalmente encontrando continuidade uma na outra, como se os capítulos mais vulneráveis de ambos pudessem finalmente ser lidos sem julgamento. E naquela noite, enquanto trabalhava nos planos para as oficinas de arte, Vitória percebeu que seus sonhos pessoais e profissionais estavam se entrelaçando de uma maneira que jamais poderia ter imaginado quando derramou café em seu currículo naquela manhã que agora parecia tão distante. 3 meses se passaram, desde o início das oficinas de arte no Instituto Recomeço. O que começara como um projeto experimental tornara-se um dos programas mais bem-sucedidos da instituição. 2 vezes por semana, Vitória deixava o escritório da Mendonça Comunicação mais cedo e seguia para o instituto, onde jovens e adultos a aguardavam ansiosos para mais uma sessão de descobertas artísticas e autoconhecimento. A sala, antes vazia, agora transbordava vida. Paredes cobertas de pinturas e desenhos, mesas repletas de materiais coloridos, o ar impregnado com o cheiro de tintas e o som de conversas animadas. Cada participante trabalhava em um projeto pessoal, uma série de ilustrações que contavam suas próprias jornadas de recomeço, inspirados pela campanha que Vitória havia criado. Nunca imaginei que poderia fazer algo assim, comentou Juliano, um rapaz de 19 anos que havia passado por um longo período nas ruas antes de encontrar apoio no instituto. Ele mostrava orgulhosamente seu mais recente trabalho, uma ilustração que representava sua trajetória através de um caminho sinuoso que começava em sombras e terminava em explosões de cores vibrantes. É incrível, Juliano, respondeu Vitória sinceramente. Você tem um talento natural para a composição. A senhora acha mesmo que posso seguir carreira com isso? Perguntou ele, olhos brilhando de esperança. Primeiro, nada de senhora, riu Vitória. E sim, absolutamente. Na verdade, ela fez uma pausa, considerando uma ideia que vinha amadurecendo há algumas semanas. Estou pensando em propor um programa de estágio na Mendonça para alguns participantes das oficinas. Seria uma oportunidade de aprendizado profissional. O rosto de Juliano iluminou-se com a possibilidade. Isso seria, uau, nem sei o que dizer. Ainda preciso finalizar os detalhes com Rafael, com o Sr. Mendonça. Corrigiu-se rapidamente, mas tenho quase certeza que ele apoiará a ideia. De fato, Vitória sabia que Rafael aprovaria o projeto. Nos últimos meses, ele se tornara um visitante frequente das oficinas, sempre chegando discretamente, observando as atividades com genuíno interesse, conversando com os participantes sobre seus trabalhos. A paixão compartilhada pelo projeto havia criado um espaço seguro, onde a conexão entre eles podia florescer sem as complicações da hierarquia corporativa. Após a oficina daquele dia, Vitória permaneceu para organizar o espaço. Estava absorta em seus pensamentos, catalogando os trabalhos para a exposição que planejavam realizar, quando sentiu uma presença familiar. Parece que perdemos a noção do tempo novamente, comentou Rafael, encostado ao batente da porta. Vitória sorriu sem disfarçar o prazer que sentia ao vê-lo. Estávamos finalizando alguns detalhes para a exposição. Você viu o trabalho novo do Juliano? Vi. É impressionante como ele evoluiu em tão pouco tempo. Rafael entrou na sala, aproximando-se da mesa onde ela trabalhava. Na verdade, vim te buscar. Há algo que gostaria de te mostrar. Agora. Já passa das 8. Confie em mim, respondeu ele com um sorriso misterioso. Vale a pena. Intrigada, Vitória recolheu suas coisas e seguiu Rafael até seu carro. Durante o trajeto, ele se manteve enigmático sobre o destino, respondendo às perguntas dela com sorrisos e frases vagas como "você verá" e "tenha paciência". Quando o carro finalmente parou, estavam em frente a um antigo casarão no bairro da Vila Madalena, uma construção de 2 andares com amplas janelas
e uma fachada preservada, que contrastava com a arquitetura moderna ao redor. "O que é este lugar?" perguntou Vitória enquanto Rafael a conduzia para a entrada. "Uma possibilidade", respondeu ele, abrindo a porta com uma chave antiga. O interior era surpreendente, espaços amplos e abertos, pisos de madeira original, paredes de tijolos expostos e enormes janelas que permitiriam a entrada abundante de luz natural durante o dia. O casarão estava vazio, exceto por algumas caixas empilhadas em um canto. "É lindo", comentou Vitória, girando lentamente para absorver o ambiente. "Mas não entendo." "Venha", disse Rafael, conduzindo-a para o segundo andar por uma escada de madeira impecavelmente restaurada. O andar superior era ainda mais impressionante. Um espaço completamente aberto com teto alto, vigas de madeira expostas e uma clarabóia que revelava o céu noturno estrelado. "Rafael, o que é tudo isso?" Ele respirou fundo, como se reunindo coragem. "É um espaço que comprei há alguns meses. Estava pensando em transformá-lo em uma galeria ou talvez em um centro cultural. Mas então comecei a vislumbrar algo diferente, algo mais significativo." Rafael caminhou até as caixas e abriu uma delas, revelando pastas cuidadosamente organizadas. "Estes são todos os relatórios de impacto das oficinas, depoimentos dos participantes, registros fotográficos. Os resultados são extraordinários, Vitória. Você criou algo transformador." "Nós criamos", corrigiu ela, comovida pela documentação meticulosa do projeto. "E é por isso que quero propor algo novo." Rafael parecia simultaneamente confiante e vulnerável, uma combinação que Vitória havia aprendido a reconhecer como sinal de que algo importante estava por vir. "Imagine este espaço como o lar de um projeto permanente, uma escola de artes visuais para jovens de comunidades vulneráveis, combinada com um programa de incubação para artistas emergentes, uma galeria para exposições e um espaço para oficinas comunitárias." Vitória sentiu seu coração acelerar enquanto a visão se formava em sua mente. Era perfeito, uma extensão natural do trabalho que haviam iniciado no Instituto, mas com potencial para impactar muito mais pessoas. "Seria incrível", murmurou, já visualizando como o espaço poderia ser transformado, como os diferentes programas poderiam funcionar simultaneamente, alimentando-se mutuamente. "E quero que você lidere isso", continuou Rafael, aproximando-se. "Não apenas como diretora criativa, mas como parceira no projeto, sócia." A proposta a pegou completamente de surpresa. "Rafael, eu não tenho capital para investir em algo assim." "Seu capital é seu talento, sua visão, sua capacidade de conectar-se com as pessoas." Ele tomou as mãos dela entre as suas. "Nos últimos meses, observei como você transformou vidas através da arte. Como despertou talentos que as pessoas nem sabiam que possuíam, como criou um espaço de cura e crescimento." A intensidade em seus olhos fez Vitória tremer ligeiramente. Havia algo mais ali, algo além da proposta profissional. "Este não seria apenas um projeto da Mendonça Comunicação", continuou ele. "Seria nosso, seu e meu. Algo que construiríamos juntos, algo que combinaria sua sensibilidade artística com minha experiência em negócios. Uma parceria", murmurou Vitória, testando a palavra. "Em todos os sentidos", confirmou Rafael, sua voz suavizando-se. "Vitória, estes meses trabalhando ao seu lado foram os mais significativos da minha vida. Ver o mundo através dos seus olhos, as cores que você enxerga onde outros veem apenas cinza, a beleza que você encontra nas histórias mais difíceis, mudou algo fundamental em mim." Vitória sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Parte dela queria interrompê-lo, proteger-se da vulnerabilidade do momento, mas havia esperado tempo demais por esta conversa para recuar agora. O que começou com um currículo manchado, de café e uma frase que tocou meu coração, transformou-se em algo que nunca imaginei possível. Continuou Rafael, sua própria voz embargada pela emoção. "Encontrei em você não apenas uma colaboradora brilhante, mas alguém que realmente me vê. Não o empresário bem-sucedido, não o herdeiro de um império, mas simplesmente o homem
com todas as suas imperfeições e sonhos. Rafael, começou ela, mas ele ergueu suavemente a mão pedindo para continuar. Sei que há complicações, a diferença de nossas posições na empresa, os mundos diferentes de onde viemos. Entendo se você quiser manter nossa relação estritamente profissional, mas não posso mais fingir que o que sinto por você se limita à admiração profissional. O silêncio que se seguiu parecia vibrar com possibilidades. Vitória olhou ao redor, para o espaço cheio de potencial, para as caixas documentando o trabalho que haviam realizado juntos, para o homem à sua frente que agora se mostrava completamente vulnerável. Sabe o que mais me impressionou em você desde o início? Perguntou ela finalmente. Não foi seu sucesso ou sua posição. Foi como, apesar de tudo isso, você ainda procurava algo mais significativo. Como continuava buscando uma conexão genuína com o mundo além das salas de reunião e contratos milionários. Vitória deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância entre eles. Quando escrevi aquela frase sobre sermos todos histórias inacabadas, estava em um dos momentos mais solitários da minha vida. Nunca imaginei que alguém a leria e realmente entenderia. Muito menos que esse alguém seria você. Foi como se você tivesse escrito as palavras diretamente do meu coração, confessou Rafael. Como se de alguma forma tivesse capturado exatamente o que eu sentia, mas nunca conseguia expressar. Vitória sorriu, tocando suavemente o rosto dele. Nos últimos meses, enquanto trabalhávamos juntos no instituto, vi suas cores, Rafael. Vi a compaixão além do pragmatismo, a vulnerabilidade além da confiança empresarial, o sonhador além do realizador. E o que você viu te agradou? Perguntou ele, uma rara insegurança transparecendo em sua voz. Em resposta, Vitória fez o que havia desejado por meses. Inclinou-se para a frente e beijou-o suavemente. Um beijo hesitante a princípio, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro, como se finalmente encontrassem a linguagem perfeita para comunicar o que palavras não conseguiam expressar completamente. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, como se tivessem completado uma longa jornada, apenas para descobrir que o verdadeiro caminho estava apenas começando. Então, murmurou Rafael, sua testa encostada na dela. Isso significa que você aceita? A parceria? O projeto, nós? Vitória riu, um som leve e genuíno que ecoou pelo espaço vazio. Sim para tudo, mas com uma condição. Qualquer coisa, respondeu ele prontamente. Que possamos começar devagar. Construir algo sólido, tanto no projeto quanto entre nós. Quero que o que temos seja baseado em respeito mútuo, em valores compartilhados, em visão comum. Rafael sorriu, aquele sorriso raro e completo que ela havia aprendido a valorizar. Não poderia concordar mais. Na verdade, ele se afastou brevemente para pegar algo em outra caixa. Era o caderninho vermelho de Vitória, aquele mesmo de onde ela havia arrancado a página com a frase que mudara tudo. Como você? Perguntou ela surpresa. Lucas mencionou que você estava procurando por ele. Aparentemente deixou-o em algum lugar do escritório. Encontrei-o na sala de cópias e estava guardando para devolver. Vitória pegou o caderno, folheando-o com carinho. Eram anos de pensamentos, ideias, sonhos, alguns realizados, outros abandonados, muitos ainda esperando para florescer. Há algo que quero mostrar, disse ela, parando em uma página específica. Era um esboço feito semanas antes da entrevista na Mendonça. O desenho de um espaço muito semelhante ao que estavam agora, preenchido com pessoas criando arte, compartilhando histórias, transformando vidas. É incrível, murmurou Rafael, olhando do desenho para o espaço ao redor. Como se você tivesse previsto... Não previ, corrigiu Vitória suavemente. Sonhei. E agora, juntos, podemos tornar esse sonho realidade. Rafael fechou o caderno gentilmente e o devolveu a ela, suas mãos tocando-se no processo. Sabe o que mais me fascina em você, Vitória? Como você transforma manchas de café em oportunidades, frases simples em conexões, espaços vazios em possibilidades. E você?
respondeu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Como transforma inseguranças em coragem, sonhos em projetos, histórias inacabadas em novos capítulos. Naquela noite, enquanto planejavam o futuro de seu projeto conjunto, que mais tarde seria conhecido como Ateliê Recomeço, Vitória e Rafael começaram a escrever um novo capítulo de suas próprias histórias. Um capítulo onde manchas de café, últimas linhas de currículos e lágrimas contidas se transformavam no início de algo muito maior que qualquer um deles poderia ter imaginado separadamente. 6 meses depois, o Ateliê Recomeço abriu suas portas para o público. O casarão na Vila Madalena, agora completamente renovado, mantinha seu charme original enquanto abrigava estúdios de arte, salas de aula, um espaço de exposição e um café comunitário gerenciado por ex-assistidos do Instituto. A exposição inaugural apresentava trabalhos dos participantes das oficinas, incluindo uma série especial de Juliano, que agora era aprendiz no departamento de design da Mendonça Comunicação, o primeiro de muitos jovens talentos que encontrariam oportunidades através do programa de estágio criado por Vitória. No centro da galeria principal, uma instalação especial chamava a atenção dos visitantes. Um painel de madeira antiga com a frase "No fim, somos todos histórias inacabadas, buscando alguém que queira ler nossos capítulos mais vulneráveis, sem julgamento", delicadamente pintada à mão. Abaixo dela, um pequeno currículo manchado de café, emoldurado como uma relíquia preciosa, contava silenciosamente o início de uma história de transformação. Durante a cerimônia de inauguração, enquanto observava o espaço repleto de pessoas celebrando arte e recomeços, Vitória sentiu Rafael aproximar-se por trás, seus braços envolvendo-a em um abraço gentil. "Feliz?" perguntou ele em seu ouvido. Vitória virou-se para encará-lo, seu rosto irradiando uma alegria genuína. "Mais do que imaginei possível." "Sabe o que penso quando olho para tudo isso?" continuou Rafael, gesticulando para o espaço ao redor, para as pessoas conversando animadamente, para as obras de arte que contavam histórias de superação e esperança. "Penso em como um pequeno acidente com café mudou tudo." Vitória riu, lembrando-se daquela manhã que parecia tão distante agora. "O universo tem formas interessantes de nos mostrar novos caminhos. E pessoas corajosas têm a sabedoria de segui-los", completou Rafael, inclinando-se para beijá-la suavemente. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava ao redor deles, Vitória refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Dos dias de insegurança e trabalhos temporários à realização de seus sonhos mais profundos. Da solidão de ser uma história inacabada, à alegria de encontrar alguém que realmente a via, que lia seus capítulos mais vulneráveis sem julgamento, que a amava, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. E em seu caderninho, vermelho, agora quase completamente preenchido com novos sonhos e projetos, Vitória escreveu uma nova última linha. Não mais uma confissão solitária, mas uma promessa compartilhada. No recomeço de cada história, encontramos não apenas quem somos, mas quem podemos ser juntos. Comenta aqui, qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa